O filme começa com a Mulher Maravilha que estava no Velho Oeste, onde ela chega a um bar. Lá, um homem tenta conquistá-la, mas ela o insulta e eles começam a brigar. Todos do bar começam a atacar a Mulher Maravilha, mas ela se defende. Nesse instante, um homem misterioso aparece e ajuda ela a espantar todos do local. Após isso, ele a convida para beber algo e eles vão para a sacada do bar. Enquanto conversavam, uma família chega ao local, mas eles são atacados por alguns homens. Ao ver isso, a Mulher Maravilha sai rapidamente para ajudá-los. Os vilões começam a atacar a Mulher Maravilha e eles vão atrás dela. Ela demonstra ser muito forte, mas o líder dos vilões fica furioso e ele volta para o bar. Lá, ele coloca um cronômetro e pede para todos saírem, pois caso contrário, irá atacar todos que estiverem no local. Alguns homens decidem se esconder, mas outros homens tentam enfrentá-lo e são finalizados pelo vilão. Naquela noite, a Mulher Maravilha consegue se infiltrar no esconderijo do vilão e ela se reencontra com ele. Ele tenta convencê-la a se juntar a ele, mas a Mulher Maravilha não aceita. O vilão tenta finalizá-la, mas a Mulher Maravilha usa seu laço e ela consegue derrubá-lo. Ela usa os poderes do laço e descobre que o vilão, junto com seus capangas, roubaram um trem e colocaram bombas nele, e eles pretendem levar o trem para uma barricada e explodir tudo. Ao saber disso, a Mulher Maravilha sai em alta velocidade para interceptar os capangas do vilão. Ao se encontrar com eles, ela os enfrenta e após isso, ela se encontra com um homem que tinha ajudado mais cedo. Ela pede para que ele proteja as pessoas da barricada, enquanto ela tenta acabar com os planos dos outros capangas. Mulher Maravilha vai até um trem em movimento e lá ela consegue derrubar os capangas. Após isso, ela sai para fora do trem e tenta pará-lo, mas o trem acaba colidindo com a barricada, causando uma enorme explosão. Felizmente, todos haviam saído do local e ninguém se feriu. O homem que ajudou ela pede para que ela fique no local, mas nesse momento, ele acaba sendo atingido pelo vilão e ele não resiste. O vilão também tenta acertar a Mulher Maravilha, mas as balas não acertam ela. As balas acabam e a Mulher Maravilha aproveita a oportunidade para derrubá-lo e dar vários socos nele. Após isso, ela pega seu cavalo e vai embora do local. Em outro local totalmente destruído, Batman estava combatendo alguns gladiadores e ele se encontra com um gladiador mais forte. Batman luta com ele, mas o gladiador é muito forte e Batman é derrotado. Em seguida, Batman é levado ao Rei dos Gladiadores e lá ele pede para ser libertado em troca de levar os gladiadores até um feiticeiro chamado Deimos. O rei concorda e Batman é levado com eles. Eles passam por vários caminhos, mas acaba ficando tarde e o rei fala para acamparem. Nesse instante, Batman diz que seria melhor esperar pela noite, pois ele é muito mais habilidoso na escuridão, mas o rei fala que no lugar em que estão, não anoitece. Eles continuam avançando mais um pouco e logo montam um acampamento para descansar. O rei aproveita para conversar com Batman e pergunta a ele sobre o feiticeiro. Batman fala que só sabe onde o feiticeiro reside e que todo o resto ele desconhece. Enquanto conversavam, eles ouvem algo se aproximando e percebem que são algumas criaturas correndo na direção deles. O rei fala para eles subirem nas árvores e as criaturas vão embora. Batman pergunta do que as criaturas estavam correndo e nesse momento, um dinossauro gigante aparece. O rei não se intimida e ele pega sua espada e finaliza o dinossauro. Mais tarde, eles continuam avançando e avistam uma montanha onde há o castelo que o feiticeiro reside. Para chegar à montanha, eles navegam de barco, mas no meio do caminho, uma criatura marinha se lança sobre eles. O barco é destruído e eles nadam para se salvarem. A criatura vai em direção ao Batman, mas ele consegue chegar à costa e nisso, a criatura vai embora. De repente, Batman e o rei acabam vendo um homem flutuando por cima da água, mas o homem desaparece e Batman fala que isso é apenas uma ilusão. Em seguida, eles continuam avançando e escalam uma montanha, mas um monstro voador aparece e começa a derrubar alguns gladiadores. Batman e o rei se apressam, mas o monstro vai em direção a eles. Nesse momento, uma mulher que os acompanhava, chamada Maria, cai em cima do monstro e ela o derrota, mas ela é levada para longe. Após isso, eles finalmente chegam ao castelo onde o feiticeiro reside. Um dos amigos do rei, chamado Machiste, tenta entrar no castelo, mas uma energia aparece e o desintegra completamente. O rei fica assustado e ele fala que não consegue lidar com tanta magia.
Batman analisa o local e ele consegue achar um compartimento com alguns fios. Ele puxa os fios e fala que o local não está com magia, e sim com muita tecnologia. Assim que entram dentro do castelo, Batman fala que há algo de errado, pois o lugar está cheio de armadilhas. De repente, uma criatura furiosa surge e começa a correr em direção a eles. Batman e o rei começam a fugir e eles conseguem escapar. No entanto, uma porta acaba se fechando e Batman tenta convencer o rei a confiar nele e dar a chave para ele se libertar das amarras. Vendo que a criatura estava se aproximando, o rei pega a chave e ele a entrega para Batman. No entanto, assim que se liberta, Batman vai embora, deixando o rei junto com a criatura. Batman continua avançando pelo castelo e ele se reencontra com Maria, junto com outra mulher, que é a Mulher Maravilha. Nesse momento, Deimos aparece e o agradece por ter finalizado o rei. Após isso, ele pede que Batman finalize Maria e a Mulher Maravilha, mas ele se recusa e Deimos atira em Batman. O rei reaparece e ele salva Batman. Nesse instante, eles começam a lutar contra Deimos, mas o feiticeiro se irrita e ele carrega seu poder máximo, se transformando em uma cobra gigante. A cobra se mostra muito poderosa, mas com a ajuda da Mulher Maravilha, o rei consegue acertar Deimos com uma bala. Deimos fala que terá sua vingança e após isso ele desaparece. Após isso, alguns portais se abrem e Batman junto com Mulher Maravilha entra em um portal. Enquanto isso, em outra época, um agente chamado Faraday estava investigando alguns avistamentos alienígenas, quando nesse momento ele conhece uma pessoa chamada Kent. Após conversarem, eles vão até um bar e encontram um oficial chamado Wayne. Lá dentro, todas as testemunhas concordam que viram apenas luzes e que um alienígena tinha entrado no celeiro. Eventualmente, eles interrogam uma mulher chamada Prince e ela fala que tudo está confuso em sua cabeça. Após as investigações, Kent fala para desligarem um aparelho de som, pois estava incomodando, mas as pessoas do local falam que o aparelho estava desligado e não estava emitindo nenhum som. Kent vai para o banheiro para tentar se acalmar, mas assim que ele sai, ele se encontra com Wayne e Prince, e eles falam que também ouviram o aparelho de som. De repente, eles acabam tendo visões, e as pessoas do local começam a pensar que eles são alienígenas. Um homem se aproxima deles para atacá-los, mas Kent o joga para longe com sua super força. O homem se levanta e ele se transforma em uma criatura, e de repente todas as pessoas do local também se transformam em criaturas. Prince, Kent e Wayne se juntam e eles derrotam as criaturas. Assim que saem do bar, eles veem várias naves chegando, trazendo mais criaturas e o trio tenta escapar do local. Enquanto escapam, eles falam que as visões eram memórias do passado e que foram parar em uma outra dimensão. As criaturas os perseguem, mas eles conseguem fugir. No caminho, eles observam outra nave misteriosa se aproximando e ao olhar mais de perto, percebem que a nave parecia ser um portal. Eles atravessam o portal e encontram um alienígena que parece ser o líder e que estava desmaiado. Nesse momento, o agente Faraday aparece e tenta convencer Kent de que Wayne e Prince também são alienígenas. Kent não acredita nele e ele derruba Faraday. Nesse momento, o alienígena líder acaba despertando e ele muda todo o local e revela ser um super-herói chamado Caçador de Marte. O Caçador de Marte estava preso em uma máquina e o trio fala que ele está lutando para se libertar. Nesse instante, eles ouvem barulhos e rapidamente se escondem, enquanto que outros alienígenas que tinham aprisionado o Caçador de Marte aparecem. O trio decide enfrentar os alienígenas e eles os derrubam e conseguem libertar o Caçador de Marte. O trio fala que os alienígenas estavam usando o Caçador de Marte para criar alucinações nas pessoas, mas o trio não entende qual era o propósito disso tudo. Kent pergunta para o Caçador de Marte em que parte do mundo estão, e ele fala que não estão no planeta Terra, e sim em um mundo chamado War World. Enquanto conversavam, o alarme da nave soa e de repente surge um vilão chamado Lobo. Lobo atira em todos e eles desmaiam. Mais tarde, Mulher Maravilha acorda e ela vê que muitas pessoas estavam presas em casulos. Nesse momento, Wayne fala que essas pessoas são clones e que são usadas juntos das alucinações. Wayne consegue acessar uma máquina onde ele encontra alguns trajes de super-heróis. O trio veste os trajes e eles recuperam suas memórias e se lembram que são super-heróis. Eles falam que precisam encontrar a saída do local e entram em uma câmara, onde eles assistem um vídeo holográfico de um vilão chamado Mongul. Mongul fala que não há mais esperança para eles e que ele irá finalizar o Caçador de Marte.
Quando Mol-Gul estava prestes a finalizar o Caçador de Marte, Batman, Superman e Mulher Maravilha aparecem e começam a enfrentar os capangas de Mol-Gul. Enquanto o trio estava ocupado, Mol-Gul atira no Caçador de Marte, mas ele consegue se salvar e ele enfrenta Mol-Gul. O Caçador de Marte consegue derrotar Mol-Gul e ele ativa a autodestruição da nave. No entanto, um portal se abre e uma mulher misteriosa aparece, e ela leva Superman, Batman e Mulher Maravilha para fora da nave. O trio é teletransportado para um local seguro e a nave explode. A mulher misteriosa fala que isso era apenas uma simulação da realidade e que eventualmente todo o universo será destruído e após isso o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.